Já de volta, eu falei para você que era rapidinho. Esse é o nosso Vida e Saúde aqui pela nossa rede Século XXI. Hoje, minha gente, desmistificando, entendendo, antecipando, na verdade, assim, sobre coronavírus com o nosso doutor André Ricardo Ribas de Freitas, nosso médico epidemiologista aqui, tá carinhosamente aqui respondendo todas as perguntas que estão chegando aí nesse bate-papo, viu? Antes de continuar o bate-papo com ele, gente, nós queremos recordar você a importância de você fazer parte dessa obra, um sócio, colaborador, um benfeitor, isso aí é fantástico. Nós já, até agora, até o presente momento, dia 17, aliás, hoje é dia dos 7 santos fundadores da Ordem dos Servos de Maria, né? Minha família é religiosa, viu? Então, nós conseguimos 51%, é isso, diretor? 51%. Precisamos aí chegar à nossa meta dos 100%. Então, você que está em casa, não deixe também de colaborar. Programas como este, por exemplo, o Vida e Saúde, faz com que ele vá ao ar porque você está colaborando e a gente quer levar informação, qualidade de vida, orientação para desmistificar muitas doenças. Este e outros programas existem por causa de você, então não deixe de fazer a sua parte aí, viu, gente? Que Deus abençoe desde já, viu? Doutor, perguntas estão chegando. O Pedro de Poços de Caldas, Minas Gerais. Obrigado, Pedro, Deus te abençoe, que bom que você está conosco. Ele pergunta, o Pedro de Poços de Caldas, qual a diferença dessa doença para uma gripe, já que os sintomas são praticamente parecidos? O Pedro, doutor. Olha, é uma pergunta muito interessante. Se clinicamente tiver um paciente com gripe ou com coronavírus, pelo que a gente tem da descrição que vem da China, né, provavelmente a gente não vai conseguir distinguir clinicamente o quadro inicial, porque são de fato semelhantes, né? Febre e tosse. Agora, o que a gente acredita que deva ser uma diferença na evolução é a proporção de pacientes que se agravam, não é? Dos trabalhos que têm surgido desde o início da crise, que começou com a identificação dos primeiros casos, né, que ocorreram do coronavírus, tudo indica que é uma proporção de gravidade um pouco maior do que o vírus influenza. Né? Não sabemos quando, é uma proporção maior de casos graves. Não sabemos exatamente qual a proporção. E essa é a grande pergunta, né? E é o grande questionamento. Quantos por cento dos pacientes vai evoluir com forma grave, quantos por cento que vão evoluir bem e quantos que vão ter uma forma fatal, né? Mas, clinicamente, realmente não vai ser possível diferenciar um do outro. Entendi. Ô, doutor, a gente vê que o povo oriental, no geral, a gente vê que eles têm o costume da máscara no dia a dia, né? A gente vê, vão trabalhar, vão acordar, dormir, né? Usam máscara. Quando a gente vê uma pessoa com máscara, que a gente já não chega nem perto, já tem esse conceito, a pessoa está doente, não chegar perto, pode ser contagioso, enfim. Na verdade, às vezes nem é isso, ela está se protegendo e protegendo o outro, né? Ou seja, essa cultura da máscara ajuda, está chegando aqui aos poucos no Brasil, doutor? Olha, na verdade, é uma questão realmente que é uma diferença cultural que não é fácil ser explicada. Mas é uma coisa que a gente tem que superar em algum momento, né? Na China, por exemplo, isso dito por pessoas que já moraram na China, etc., a maior parte das pessoas que usam máscara são para proteger da poluição e não de nenhum vírus, etc., né? Então, eles se protegem da poluição porque realmente o processo de industrialização muito rápido na China fez com que alguns cuidados com o meio ambiente fossem deixados de lado, né? Então, a questão da poluição era uma coisa muito importante. Agora, o Brasil não tem transmissão do vírus ainda e não teria nenhuma indicação de usar. Agora, a utilidade que pode ter no Brasil, né, independentemente da situação de transmissão, é que as pessoas que estiverem com gripe ou tiverem com algum sintoma respiratório, usem a máscara. Okay. Na verdade, ela é mais útil para proteger as outras pessoas de infectar do que de proteger a si mesmo da infecção. Porque ela já está fazendo tratamento, etc., né? Exatamente. Então, o paciente já sabe que está doente. Então, para proteger os outros, ele usa a máscara quando vai para o lugar público. Em casa, como é um ambiente mais controlado, ele vai ficar a distanciamento social e tudo. E manter janelas abertas para trocar o ar rapidamente.
e usar máscara fora do domicílio. Isso é uma recomendação que poderia adotar desde já, Entendi. como uma questão para mudar esse comportamento, que é uma questão positiva. Não é? E se está gripado, resfriado, procure tratar isso para o teu corpo começar a se fortalecer ainda mais, viu? Ô, doutor, quem é que está fazendo as pesquisas, enfim, ou seja, é uma pergunta genérica essa, mas, ou seja, já tem gente, estão investindo dinheiro em cima, quem é que está sendo o protagonista disso, ou é cada país, salve-se Deus, salve-se quem puder? Ou seja, quem é que está fabricando, já estudando o vírus para fazer já a sorologia correta, o antivírus, a vacina correta? Olha, desde o início da identificação desse vírus, houve um esforço mundial, está havendo um esforço mundial no sentido de produção de exames, né, para poder fazer diagnóstico, de antivirais potencialmente úteis e também de vacinas. Então, não existe uma única... único país, uma única entidade. O que aconteceu a semana passada foi que a Organização Mundial de Saúde fez um grande evento no sentido de identificar todos que estavam trabalhando de alguma forma e tentar identificar potencialidade de trabalhos que podem ser conjuntos. Então ainda não tem resultados sobre esse esforço, mas a Organização Mundial de Saúde tentou começar a fazer uma coordenação desses esforços. No Brasil já tem algo concreto, ou seja, já tem gente fabricando alguma coisa, produzindo alguma coisa, trabalhando nesse sentido? Olha, eu já vi alguns trabalhos brasileiros, né, muitos baseados em cima de sequenciamento do gene do vírus, porque não sei se alguém aqui já tem o vírus isolado, porque tem duas questões, né? Uma coisa é trabalhar com o a vírus, teoria. A teoria, é. Outra coisa, é isso que eu ia perguntar. Outra coisa é ter o vírus isolado. Exato. Porque eu não sei se tem nenhum... Eu não tenho essa informação, se algum laboratório já tem o vírus, né? Aqui no Brasil, para poder estudar. Vírus para estudar. Para estudar, lógico. O que temos, sim, são alguns laboratórios que pegaram a sequência do RNA do vírus, que está publicada num site, né? Você pode... Qualquer pessoa que quiser entra no site. Mais ou menos igual aquilo lá, que a gente ali atrás, está ali, né? Exatamente, né? Só que isso aqui é um DNA, né? Que são duas moléculas. O RNA é uma molécula que é de uma única fita. Então está publicado no site, né? Desde do dia 7, né? Já está no site publicado esse genoma. Para qualquer pesquisador. Para qualquer pesquisador pegar aquilo lá e tentar fazer exame diagnóstico. Logicamente não dá para utilizar isso para testar nenhum tipo de vacina, porque você não tem ainda o vírus, propriamente dito, né? Entendi. Mas existem hoje formas de se desenhar algumas moléculas... Fabricar um vírus sintético, digamos assim, né? Mais ou Não menos, é mais ou menos entender. no computador, né? Tá. Então, o desenvolvimento da fórmula. Da bioinformática, que a gente chama, né? É capaz de, por exemplo, você construir uma molécula vinda a partir de uma sequência do RNA do vírus, imaginar como que essa proteína vai ser, a estrutura dela, e em cima disso testar. Teoricamente, chama ensaios in sílica, ou seja, você nem testa na lâmina, no laboratório, você testa só no computador. Mas é muito diferente da realidade, né? Isso é muito diferente da realidade. Mas sabe o que, doutor André? Antigamente, quando o senhor falou assim, a gripe espanhola, a famosa peste negra, o cólera, etc., né? Ou seja, antigamente a medicina tinha a sua resposta para aquela época. Então vinham esses vírus potentes, avassaladores, destruidores de massa em massa, enfim, mas não se tinha tanto recurso tecnológico, né? Então eu tenho certeza que aquilo que hoje, há um ditado assim que diz assim, aquilo que hoje é tragédia, amanhã é comédia, né? Eu tenho certeza que amanhã depois o coronavírus é mais um que de repente a gente já nasce com ele no kit.
que a medicina vai evoluir tanto, já está evoluindo tanto, que logo, logo temos resposta para isso. E vão surgir outros. Sim, outros mais potentes, talvez assim, que vão alarmar o mundo inteiro, enfim. Então é aquela questão, não significa que a gente não deva fazer a lição de casa. Lógico, né? Lição de casa. exatamente. Mas assim como nasceram outros lá atrás, potentes, destruidores, que dizimaram multidões, esse também talvez venha com esse perigo, com esse risco. Vai ser descoberta a vacina, etc. E vão surgir um outro. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência que... Faz parte, né? Faz parte da evolução da vida. A vivência da humanidade com patógenos, assim, que às vezes são extremamente virulentos e uma taxa importante de mortalidade, temos resposta, né? Então, acho que Exato, isso é uma coisa que a gente não tem que falar, nossa, isso é... Não... O AIDS, por exemplo, ela quando chegou foi um grande problema de saúde pública. Hoje tem antivirais que fazem um tratamento muito bom. Então, controlam, as pessoas etc. conseguem viver com AIDS por longos períodos. Uma doença que no começo era sinônimo de um diagnóstico de uma doença fatal. Hoje é uma doença que a gente consegue conviver por longos períodos e com uma qualidade de vida bastante boa. Então, isso, tanto eu como o doutor André estamos dizendo assim que, olha, não é porque a medicina está evoluindo, não é que amanhã depois a gente vai dar risada do coronavírus que a gente vai... Ele está chegando, é desconhecido, o nosso corpo não tem imunidade, não tem resistência ainda, não tem uma vacina específica ainda, ou seja, está aí, ele está chegando numa população desprevenida. É como você está num acampamento, chegar o inimigo ali, você não dá tempo de você reagir. Então, você tem que se organizar e fazer a lição de casa para se proteger. Protegendo disso, né, bem amanhã depois surge um outro. Enfim, de onde vai surgir, não sei. Mas é importante fazer a lição de casa, não se desesperar, mas não negligenciar. Isso é fundamental. Da mesma forma também com a AIDS, né? Com o HIV. Exatamente. Então, assim, a gente está falando que hoje tem tratamentos que são potentes, que conseguem garantir uma qualidade de vida por um período bastante grande, mas isso não significa que a pessoa vai ter relação sexual desprotegida. Exato, né? Então, né? cuidado com a prevenção é fundamental e nunca deve ser esquecido. Isso serve para qualquer doença que a gente pode evitar. Né? Muito bem. Doutor, aqui perguntas estão chegando. As pessoas estão participando, mesmo que sejam perguntas relativamente repetitivas. Eu faço questão de encaminhar por respeito ao telespectador e para a gente reforçar alguns conceitos, doutor. A Maria do Natal, no Rio Grande do Norte. Dona Maria, Deus abençoe a senhora. Que bom que você está conosco. Quais são os sintomas aí do novo coronavírus? Como distinguir das outras doenças aí, doutor? Assim, pergunta assim, tem alguma coisa que a gente precisa reforçar. Eu peço desculpa, porque o senhor vai repetir, mas acho que é tudo muito novo, doutor. Exatamente. Eu acho que o mais importante é que hoje não tem transmissão no Brasil. Então, para ter coronavírus, a pessoa tem que ter vindo da China, que é lá onde está tendo a transmissão que a gente chama na comunidade. Tem casos na Europa? Tem casos na Europa, tem casos nos Estados Unidos. Só que a transmissão não está se dando na população em geral. São pessoas que vieram da China que estão tendo casos lá. Então, o paciente que chegar aqui no Brasil hoje, vindo da China, ele sim pode ter coronavírus. Então, qual é o quadro clínico? Febre e tosse, tá certo? Nos primeiros 14 dias a partir da chegada da viagem. Outro sintoma que pode aparecer junto é a falta de ar, não é? Alguns pacientes podem ter coriza, nariz escorrendo, outros pacientes podem ter diarreia, mas o quadro mais importante é a tosse e é a febre. Doutor, a gente viu aí a questão do morcego, aí o senhor citou outro animal aí, pré-histórico, etc. Mas, por exemplo, pode vir num passarinho que vem da China, um papagaio, num gato, num cachorro, a pessoa, enfim, pode ser outros hospedeiros trazendo, doutor, ou indo? Olha, é muito pouco provável, né? Esse vírus, ele é um vírus originalmente de morcego. Morcegos não são aves de estimação, né? Okay. E também não são aves migratórias, não são... Falei aves, desculpa. Não são mamíferos, animais de estimação. Tá. São mamíferos. É que não eu falei são passarinho, animais, ficou na sua cabeça o passarinho. Não são animais de estimação e nem são aves migratórias. Não são migratórios, né? Eles têm um padrão de comportamento regionalizado ali. Também não tem migração de animais que venham direto da Ásia para o Brasil, tá? Não tem migração porque é uma distância muito longa. A migração que tem de ave que sai da China vai para a Europa. Mas mesmo assim,
aves não se espera que transportem esse tipo de vírus, que é um beta coronavírus, e eles são prioritariamente de mamíferos. Agora, eventualmente, imaginar que alguém tem um animal de estimação, como um gato, um cachorro, que tenha vindo da China, é muito menos provável que esses animais tragam o vírus do que uma pessoa trazer o vírus. Então, os animais não são hoje aqui, para nós, fontes importantes de infecção. Muito mais provável que sejam as pessoas. Entendi. Eu faço questão de fazer essas perguntas até meio, né? Por quê? Porque a gente tem que entender, tem que tirar, desmistificar. Eu vou chamar o intervalo, na sequência eu vou fazer outra pergunta dessa para o doutor André. Ou seja, a gente sabe que existem muitos restaurantes, existem muitos assim, shopping, enfim, que tem comida japonesa, comida chinesa. Será que pela comida específica chinesa também pode vir um vírus? Eu vou perguntar isso no próximo bloco para o doutor André. Então, quer saber a resposta? Fique aí, a gente volta já só para você.